Torcedor santista, Ih, lá vem. um detalhe pra você. Hoje é a virada de chave. Seguinte, Fluminense, eu nunca falei isso, o Fluminense vai golear o Santos hoje, o Caixinha vai cair e o Santos vai recuperar e ganhar o título brasileiro. Meu Deus do céu. Cada vez mais maluco. Ele tá falando que o Santos vai tomar goleado. Cara, a chance é zero. A gente tem o Neymar, irmão. Esquece. Ele é goleiro, zagueiro? Ele é tudo, irmão. Ele é tudo. Neymar é meu sol. Vamos dar boa noite para esse meu querido Rocambole. A gente se conheceu pessoalmente num show do CPM 22, viu, Gui? O cara é brabo ali. Ele manda ali no CPM 22. E ele veio aqui. Ele que conta a história... Santista aí no Instagram, ele vai contar qual que é o canal dele, no YouTube, tá também fazendo vídeos aqui pra gente na Peixão TV. Rick Lion com a gente hoje, prazer, Rick, obrigado. Salve, aí. Família, beleza, é com vocês? Bom, podia estar vendo Faustão, mas não existe mais. Gugu também não está mais entre nós, então tô aqui, né, galera, com vocês, obrigado aí, chefe. @Rick Lion, tá nas redes sociais, conto histórias do Peixão aí. Prefiro lembrar para vocês a história do 5-2, 1995, Santos e Fluminense, e tentar esquecer a nossa trajetória no nosso momento atual, né, galera? Então é isso, né? Tô aqui para tentar trazer sorte e vamos embora, vamos pro jogo. Ô, Rick, o Hugo vai falar da lembrança, porque o Hugo é bem mais jovem que a gente, não parece, mas ele é bem mais jovem que a gente. Ah, você não tava lá? Mas, por lá? exemplo, 95, vocês, né? eu tenho a memória. Ó, o Gui também é bem Eu mais fui. jovem. Tinha 1 ano, não. Eu fui. tenho a memória, eu não fui no jogo, mas eu tenho a memória. Sim. Mas puta jogo especial. O Santos não descendo pro vestiário no intervalo, fez 2-0, 2 gols do Giovani, que é o maior ídolo meu com a camisa do Santos. Sim, eu tenho a 10 desse ano aí, eu tenho a 10 de 95. Pintei o cabelo de vermelho nessa época. Mas assim, eu quero entender, eu quero que você explique pro pessoal, por que você resolveu contar... Claro, você é um santista apaixonado, mas... De onde surgiu essa sua ideia de contar os feitos? Porque você não conta só o que você viu, você conta a história mesmo. Né? Você exatamente. Conta desde os primórdios. Conta um pouquinho pra gente. Conta pra gente. Cara, na verdade, assim, muito disso é a decepção dos tempos atuais do Santos, tá? Claro que por formação eu sou ator, trabalho também com televisão, mas eu tenho esse carinho especial pelo Santos e gosto de contar histórias, principalmente do passado, para trazer esse orgulho para a galera do presente. E assim como você que não conhece algumas coisas de história, é muito mais fácil você estar ali no Instagram, que é a nossa ferramenta do dia a dia, e ver alguém contando uma história de um jeito atual, de uma forma que chegue em todo mundo, de um momento importante. Por exemplo, em 95, esse 5-2, a trajetória do Santos em 95, né? Eu acho, e vou fazer na própria Peixão TV uma parte dos heróis de 95, contar os heróis de 95, porque o ano de 95 foi o ano que o Santos foi mais roubado na história, né? Eu odeio o Botafogo com toda a minha força por conta desse ano. Eu estava lá na final com meu pai. Então, assim, contar a história do Santos é importante para quem não conhece e também trazer o orgulho, né, meu? É difícil, né, ter cientista novo. Você vê cientista novo, criança? São os meus 3 filhos. Agora, com o Neymar, né, voltando e etc. E o meu, né, tem 16 anos, né, nem curte muito futebol, né? É verdade. Vai saber por quê. Bom, Hugo, você tem lembrança desse Santos de 95? Não, tinha 1 ano, assim, mas você é um estudioso, né, cara? Cabralzinho era o técnico. Cabralzinho. O grande Cabralzinho era o técnico. Camelli. Lembro. Jamelão. Marcelo Passos. Caio. Marcos Leandro, né? Lateral esquerdo. Acho que era alguma coisa nesse sentido. Camisa 3. Vê aí, era Marcos alguma Paulo. coisa. Pera aí, vou Não. Aliás, esse jogo contra o Botafogo é interessante, que na verdade os 2 gols que foram validados foram irregulares. Né? Isso, o o gol único do que- Santos, é. o cara O único levou a bola. que O único que não valeu foi, realmente. O único que valeu, os caras camando Caia. E, aliás, aquele gol é anulado pelo juiz. O Bandeira corre pro meio e o juiz anula o gol, né? Marcelo Rezende Freitas. Quando o Cruz, e 10 anos depois, Márcio ele não Rezende marca. Freitas. Márcio Rezende Freitas. E nem, Que hoje é comentarista oficial da Rádio Itatiaia, em Minas Gerais. que também lá trabalha também Ale o Oliveira, Ale um Oliveira. grande abraço. E assumiu depois, e assumiu pouco tempo depois, que o pai dele era botafoguense e ele quis dar o alegria pro pai dele antes de morrer, tá? Fica aí. Não, é? e também É 10 anos... 10 É anos possível, Isso aí, sim. aí, 10 anos depois, ele não dá aquele pênalti absurdo em cima do Tinga. Do mesmo E Pacaembu. expulsa o Tinga. 2005, Tinga, 2005, exatamente. Mas é aquela coisa, né? Até debateu na época. Se realmente ele não deu o pênalti, ele tinha que expulsar. Ele só pode ter achado que o cara se jogou naquela situação Verdade. ali. Mas, tipo, E outra, não tem como, né? ali é muito claro que o Fábio Costa jamais encostaria em alguém. O Fábio Costa, ele só saía Gustavo na Nery bola. que o diga, né? Gustavo Ele só Nery saía que na o diga. bola, O Fábio Santos Costa. vinha com Edinho no gol, Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e o Marcos Adriano. Marcos Adriano. Carlinhos, Marcelo Passos e Robert.
O Galo não jogou esse substituindo jogo. o Macedo, O tá? Galo não Jamel jogou e esse Giovani jogo. Camanducaia. O Galo não jogou esse Não, jogo. final Gaio não, não, mas é. contra o Fluminense jogou. Isso, o Jamel também não. É. E o Robert, não, o Macedo não e o Robert entrou na final. Ô, Di, só uma... Ô, Di, cara, o cara tá me chamando de Di, irmão. chefe, Parece é que um o pessoal pouquinho. tá perguntando cadê o Di. O Di É. falou assim, aqui, essa cortina listrada ficou ótima, parabéns. Tô procurando a cortina Vai tá falando de listrada. quem? Tá falando de você? Eu achei do que ele tá Rico falando ou do de mim? sofá aqui, mano. Cara, eu vou falar Da... Se Mas não só uma tiver no curiosidade. mínimo um superchat falando da calça do Rick Lion aqui, vocês vão me decepcionar muito, audiência. Só porque, uma pelo amor de Deus, curiosidade. olha Pra isso, cara. tá, galera? Só pra Olha você a saber. calça desse rocambole maravilhosa. Mostra aí, ó. Só, Que é isso, só, cara. só uma curiosidade, chefe. Você falou que o Neymar é seu sol. Você sabia que quando você vê o sol, você não vê ele no momento agora, né? Sim. Você vê São- ele como ele era 8 minutos. Isso, eu sei. Porque demora 8 minutos Ok. pra Se o chegar Neymar aqui. durar 8 minutos comigo, eu tô muito feliz, É, irmão. e a Muito fama bem. não é essa, né? É, falam que ele dura uma música e não é o Faroeste Posso ser Caboclo. cancelado, chefe, aqui na Não, live? não, Você, prefiro vou que ter não. que falar, vou ter que Não, lembrar. não precisa. Que o Carilho tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. É, então. Vou ter que lembrar isso aí, a 6 galera pontos, do na Santos. verdade. É, mas o Santos não E pegou nós o esporte, temos os irmão. 4 pilares da ofensividade. O Santos não Segura pegou o essa esporte ainda, segurem irmão. essa Dá uma bucha aí. seguradinha, E tá? será que vai ter Neymar e Ganso hoje? É, talvez no segundo tempo tenhamos Ganso e Neymar ao mesmo tempo. O Pena Santos que podia meus dois times estão no são banco, opostos, né? Exato. Eu Fala. podia fazer uma troca já Podia volta. entrar os dois, né? Na Não, mesma- não, podia voltar o Ganso Pro Santos, né? pra Santos e o Guilherme ficar lá no Rio de Janeiro mesmo. Ah, já. então vamos falar da escalação, porque o Caixinha aparentemente sentiu pressão, sentiu que tem algumas coisas erradas e fez algumas mudanças no time, né? É, e colocou logo o A gente Godoy. vai falar da escalação. A hora que for começar o jogo, a gente vai dar a escalação no pique do rádio, como o Hugo gosta. Mas a gente já tem algumas informações. Léo Godoy no lugar do Sherman, Pituca no lugar do Bom Tempo, Roleiser no meio campo, né? Fazendo o terceiro homem de meio campo ali. Não vai ser, não é E na possível. direita o Tassiano. Não vai acontecer, gente. Então, eu acho que... Cara, falaram que foi assim que treinou, né? Não faz por isso, sentido, por isso não que eu tô dando essa escalação. Eu Ele acho que quer tem que ser cair. mais um 4-4-2 do que um 4-3-3. Não faz sentido o Tassiano, coitado, ele jogar aberto pela direita. Aí vai arrumar motivo pra criticar o cara. Ele É, não, então, você ele não coloca o faz- cara na roubada, Ele não né? faz essa função. Por isso que eu acho Ele que vai ser bom mais um fazendo aquilo, 4-4-2. brigando pela bola, Ele lá pode dentro até da jogar, área. ele pode até jogar aberto pela direita, mas acho que vai ser Assim mais um como tentar 4-4-2 enfiar do o que um Roleiser 4-3-3. num lugar que ele não É. vai caber e vai acabar queimando o cara. E tem um Exato. ponto também, tem um ponto Sabe, importante. isso tudo sabe por quê, Gui? Porque o cara não pode tirar o Guilherme da ponta esquerda. É uma Não, vergonha. Isso é uma vergonha, mano. Não, e Fala, tem um Gui. ponto importante. A melhor fase do Roleiser foi no Estudiantes com o Léo Godoy na lateral direita. Se... Não, o Léo Godoy jogou muito aquele. Foi. O Martirena do Racing, que todo mundo quer contratar, porque dizem Eu que não é um quero. lateral, o Santos quer contratar ele. Ah, ok. Você não é um time de futebol. Mas tem o tamanho os para. times. Você contrataria o. Mas ele come como o um. Martirena pra quê? Pô, pra trabalhar no seu Sim. restaurante? Claro que não. Tem Estão cara. falando claro. Quando fala todo mundo quer contratar, tô falando do time de futebol. Você falou pô. que o cara serve bem, é um cara... pode trabalhar lá comigo, por que não, Podia irmão? ser garçom, né, mano? Só que assim, o Léo Godoy jogava igualzinho quando jogava lá Era no craque, Estudiantes. era lá. craque. O cara era craque. Quem era o técnico? Do Estudiantes? Exato. Faça a melhor Então ideia. estude antes de vir José pra Luiz. live. Faça a melhor quem era.